Glória a Deus, que bênção, querido, que bênção. Estamos mais uma vez juntos aqui para nos alimentarmos da palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem hoje é a restauração do altar. E nós vamos usar esse texto aqui de 1 Reis, capítulo 18, versículos 30 a 39. Vamos ler 9 versículos aqui, você pode nos acompanhar aí. Então diz o seguinte a palavra do Senhor: Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra, disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Muito bem, queridos, vamos orar. Pai, nós choramos, revela essa palavra aos nossos corações, Senhor. Senhor, só o Senhor é Deus sobre nós. Manifeste em nós agora, Senhor, manifestando os teus propósitos, colocando os teus propósitos agora, com essa mensagem, nesse tempo de hoje que a igreja se encontra, Pai. Coloca esses propósitos em nossos corações, nos revelando a Tua palavra, Senhor, nos atraindo ao centro dos Teus propósitos. Eu te oro, te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, o ministério do profeta Elias foi um ministério poderoso, marcado por muitos milagres, muitos sinais, maravilhas. Deus se manifestava, em vários textos da Bíblia a gente vê Deus se manifestando através do profeta Elias, com sinais, com maravilhas, com milagres. O extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus se manifestava ali através desse homem de Deus. E nós queremos também, querido, ver isso acontecer no nosso meio. Sabe o que eu desejo muito, de todo o meu coração mesmo, com intensidade, eu oro muito por isso, de ver Deus se manifestar em nossas vidas, Deus se manifestar através de nós, Deus se manifestar em nosso meio, na igreja, com o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus, o Senhor agindo com sinais e maravilhas, confirmando a sua palavra através da nossa pregação, através da nossa vida, testemunhando o Evangelho. Eu desejo isso para a igreja, desejo isso para você que está comigo, conosco aí, assistindo essa mensagem. E nós vamos tratar sobre isso agora, aqui nessa mensagem. Tipo assim, o que nós podemos fazer para isso acontecer no nosso meio? O que nós podemos fazer para que Deus se manifeste em nosso meio através de nós, como se manifestava através desse homem de Deus? E nós vamos aprender sobre isso, querida, em nome de Jesus, amém? Agora, aqui está o detalhe. Para isso acontecer, algumas mudanças também precisam acontecer, né? Precisa haver um preparo, precisa haver um ambiente, amém? Algumas mudanças precisam acontecer. E tem uns passos que precisam ser dados, tem uns procedimentos que precisam ser feitos, e nós vamos tratar sobre isso aqui nessa mensagem. Então, queridos, veja bem o ambiente que se encontrava ali naquele lugar, né? O ministério do profeta Elias, quando nós estamos lendo esse texto aqui, ele era na época do rei Acabe. Sabe o rei Acabe, que tinha a sua esposa, era Jezabel?
E eles faziam muitas coisas erradas diante do Senhor. Eles pecavam muito, irmão. Eles estavam levando o povo para a idolatria, levando o povo a errar, o povo a pecar. Eles estavam edificando altares a outros deuses, ao Deus Baal, adoravam outros deuses. E isso irritou o Senhor, isso desagradou muito, muito o Senhor. E foi aí que Deus enviou o profeta Elias, para que o profeta Elias possa ter um contato com o rei Acabe. O rei Acabe estava perseguindo Elias. O rei Acabe queria matar Elias, né? Bem como a sua esposa Jezabel, a rainha Jezabel. Eles queriam exterminar Elias, porque Elias temia a Deus. Elias não concordava com aquilo de errado que eles estavam fazendo, né? E Elias, através de um outro homem de Deus que Elias tinha encontrado, Elias se apresentou a Acabe. E quando Acabe foi encontrar com Elias, olha o que ele disse. Ele veio e disse: és tu o perturbador de Israel? E Acabe falando para o profeta Elias. Isso está no capítulo 18, versículo 17. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas dos fortes ídolos que comem na mesa de Jezabel. Então Elias estava ali disposto a fazer um desafio com o rei Acabe, e com a fé que ele tinha, com a idolatria que ele tinha, com os profetas dos ídolos que ele tinha lá, que serviam ele com Deus Baal. E ele fez esse desafio. Eles foram lá para o Monte Carmelo. E Elias, chegando lá no Monte Carmelo, ele falou ao povo: olha, por que vocês estão cocheando, vocês estão vacilando, oscilando, né, entre dois deuses? Se o Senhor é Deus, servia ao Senhor somente, mas não fica servindo outros deuses, tipo Deus Baal, esse Deus que o povo estava sendo levado a servir através do rei Acabe. E o profeta Elias fez um propósito aqui, tipo um desafio. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar 2 novilhos aí, e junto os 450 profetas de Baal aí, vocês vão preparar um altar, vão preparar um sacrifício, dispor esse novilho, preparar ele no altar e chamar o fogo. Eu vou fazer o mesmo também. O Deus que responder com fogo, esse que é o verdadeiro Deus, e nós vamos saber quem é Deus agora aqui em Israel. E aí, queridos, aqueles profetas de Baal, eles fizeram isso, e eles ainda disseram: olha, está os novilhos aqui, vocês escolham para vocês, pode escolher até o melhor para vocês aí, para deixar eles mais à vontade, para não ter desculpa. Tipo assim, eles escolheram o novilho, prepararam no altar e começaram a clamar. Em certo momento do texto lá, diz que eles até se mutilavam com lancetas, né, até sair sangue, para ver se o Deus deles respondiam. Mas a Bíblia diz claramente, querido, que não houve resposta, não houve voz nenhuma, e eles se cansaram daquilo ali e pararam. Aí foi o momento de Elias entrar em ação, foi o momento de ele se manifestar ali, de atrair o Deus de Israel para se manifestar. Amém? Aí vai esse texto que eu li aqui para você, tá bom, queridos? Então, o que Elias fez para que o Deus de Israel, o Deus vivo, o único Deus vivo e verdadeiro, né, aquele que só Ele é Deus, só o Senhor é Deus, o que foi feito para Ele se manifestar ali? Aprenda com isso, querido, comigo. Eu estou aprendendo também, né, como é que nós vamos atrair o Deus vivo, para que Ele se manifeste em nossas vidas, possa se manifestar em nosso favor, abrindo os céus em nosso favor, para responder as nossas orações. Ele possa se manifestar através de nós, para alcançar pessoas, né, tocando no povo, através de nós. O que Elias fez, nós vamos ver aqui. Primeiro ponto da mensagem aqui: Elias restaurou o altar do Senhor. Então, queridos, por que ele precisou restaurar o altar do Senhor? O altar estava em ruínas, o altar estava destruído. Por que o altar estava em ruínas? Porque aquele altar não estava sendo usado, não estava mais sendo utilizado, não era mais apresentado sacrifícios ao Senhor naquele altar, não era mais feito sacrifícios em adoração, a queima de incenso ao Senhor naquele altar. Aquele altar estava em ruínas, o povo estava adorando outros deuses, o povo estava queimando incenso em outros altares, o povo estava fazendo sacrifício em outros altares, e aquele altar estava parado, estava em ruínas, querido. E o que significa isso, querido? Que o povo estava pecando, que o povo estava praticando idolatria, que o povo estava oferecendo sacrifício a outros deuses.
que não era o Deus vivo, o único Deus vivo verdadeiro. Na verdade, aquele povo estava enganado, querido, sendo enganado pelos governantes que eles tinham, né? O altar do Senhor estava em ruínas, porque estava destruído, não estava sendo mais utilizado. Eu quero falar aqui sobre vida no altar. E eu quero fazer uma pergunta para você, querido. A sua vida está no altar do Senhor? Você tem oferecido sacrifícios ao Senhor com a sua vida? O altar da sua casa está em ruínas? Como é que está o altar da sua casa, o altar da sua vida, diante do Senhor, do Deus vivo, do Deus verdadeiro? Você tem adorado ao Senhor? Você tem oferecido sacrifícios ao Senhor? Você tem, querido, junto com a sua família, edificado um altar ao Senhor, Deus vivo, na sua casa? Faça essa pergunta, querido. Faça essa pergunta para você, né? E a pessoa, quando ela não está oferecendo sacrifício ao Senhor, tipo assim, a pessoa não está orando, não está adorando, não está lendo a Bíblia, né? Não está se alegrando com Deus, com as coisas de Deus, não tem prazer de vir para a igreja, não tem prazer de ir para a cela, não tem prazer de receber uma visita de um irmão da igreja, de um líder da igreja, não tem prazer de oferecer oferta ao Senhor, de vir no templo, e muitas vezes tem dificuldade. Você sabe que a Bíblia fala de sacrifícios de alegria, quando a gente se alegra com Deus, com as coisas de Deus? São coisas simples que alegram o Senhor. Como é que está a sua vida nesse aspecto, querido? Né? Olhe, é como a Bíblia ensina, um cristão, uma pessoa que se converteu verdadeiramente ao Evangelho, ao Senhor Jesus, se ele não está oferecendo sacrifícios ao Senhor, ao Deus vivo, não está servindo ao Deus vivo, com certeza tem um problema na vida dele, né? Porque um problema atrai outro problema, né? Um pecado atrai outro pecado, um abismo atrai outro abismo, a Bíblia fala. E tem algo aí, querido, que precisa ser restaurado, precisa ser consertado. E é sobre isso que nós estamos falando aqui nessa mensagem, e nesse ponto aqui, né, onde você precisa ver como é que está a sua vida no altar. Você sabe que o altar é uma plataforma onde se oferece sacrifício a Deus. O altar da igreja é onde é ministrada a adoração, onde nós estamos ministrando a palavra agora. E a vida no altar é uma vida consagrada a Deus, que serve a Deus, que ama servir a Deus, que busca fazer a vontade de Deus. E nós, como cristãos, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós fomos gerados por Deus, formados por Deus, criados por Deus, para servi-lo, querido, para estar na sua presença, para ter prazer de estar diante do Senhor, né? Nós podemos manifestar a alegria do Senhor em nós. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você está oferecendo sacrifício de alegria ao Senhor? Reflita sobre isso, querido. E a pessoa que não está fazendo isso, tem muitas vezes não está mais nem congregando, né? Muitas vezes não tem prazer de assistir uma mensagem. E a pessoa que não está fazendo isso, com certeza, em um momento da caminhada dela, ela foi afastada do Senhor, né? E agora, o que afasta uma pessoa de Deus? O que pode tomar o primeiro lugar de Deus na vida de um cristão, de um servo de Deus, de uma filha de Deus? Queridos, nós vamos ver aqui sobre alguns altares, né? Coisas simples que o inimigo pode levantar na vida da gente. Primeira coisa aqui que eu quero falar, querido: altares que precisam ser destruídos. O comodismo, a zona de conforto, a preguiça, a desistência. Esse altar precisa ser destruído. A falta de disposição, a falta de garra para lutar, para vencer na fé. Às vezes a pessoa enfrenta uma dificuldade na vida, na oração, né? Enfrenta uma dificuldade até para orar, até para servir a Deus, para vir para a igreja, mas não tem disposição para lutar, falta garra, falta disposição, e a pessoa se instala lá, estaciona na zona de conforto, no comodismo, e se acostuma com isso. Sabia que a pessoa se acostuma com coisa ruim também? Querido, destrua esse altar na sua vida, querido, não aceite. Se levante em nome de Jesus, vença esse comodismo, vença essa preguiça. Eu já vi casos de muitas pessoas, muitas vezes está falhando com Deus, com coisas importantes, de não estar se dispondo para servir a Deus. Tudo é preguiça. E a Bíblia fala claramente, vai ter com a formiga. Oh, preguiçoso. Querido, Deus não quer isso na sua vida. Deus quer fazer de você um mais que vencedor. Deus quer ver você com garra, com disposição para guerrear, para lutar, para vencer,
para ser levantado no meio do povo de Deus, na igreja, na sua família. Se disponha, vença esse comodismo, vença a indisposição, vença a preguiça, receba de Deus uma unção do Espírito Santo que te capacita, que te dá ousadia, que te dá coragem, que te dá garra para lutar. Lute, meu irmão, se levante, crê em Deus, Deus é por você, Deus é contigo. Em nome de Jesus, destrua esse altar do comodismo na sua vida, destrua esse altar da desistência. Você sabe que tem gente que Deus bota os olhos para abençoar e valoriza aquela pessoa, né? E contempla ela no reino de Deus, com uma função na igreja, com ministério, é um líder de célula. E às vezes ele fica com dificuldade para fazer a célula, para ir para a célula, né? Já não tem mais aquela garra, aquela vontade que tinha antes. Irmãos, nós não podemos ser mornos, nem frios, nem mornos. Nós não podemos, nós temos que ser fervorosos diante do Senhor para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Sabe, se você tem uma célula, se você é um líder na igreja, se você tem um ministério na igreja, se Deus te chamou para servi-lo, você é honrado, você foi contemplado por Deus. Deus, sabe, está chamando você como parceiro dele, como servo dele, para fazer a vontade dele. Isso é motivo de muita honra, querido. Valorize isso, se levante, faça a vontade de Deus, com amor, com alegria, com fé, com disposição, até com garra, se for preciso, em nome de Jesus. Como diz a Bíblia, com ousadia, com intrepidez, que nós precisamos ter para pregar o Evangelho e fazer a vontade de Deus. O outro altar que precisa ser destruído, o engano, a mentira, aceitar coisas erradas que não são de Deus, né? Isso é um altar que precisa ser destruído. Você sabe que às vezes a pessoa diz assim, não tem nada a ver. E às vezes, querida, a pessoa deixa de ser fiel a Deus por causa de pouca coisa, né? Muitas pessoas, querido, elas querem ter resposta de Deus, querem ter os milagres de Deus na sua vida, querem que o fogo desça do céu na sua vida, quer ser fervoroso na oração. Mas muitas vezes, querida, aceita mentira, engano do inimigo. Por exemplo, uma pessoa não congrega no domingo. Muitas vezes falta na Santa Ceia, não tem aquele compromisso com essa ordenança do Senhor de ceiar. E a pessoa não vê valor nisso, querido, sendo que a palavra de Deus é muito clara. E às vezes quer ter de Deus milagre, quer que o fogo caia no altar, fica com saudade do tempo em que ele tinha unção, que orava em línguas, mas também veja que, né, se afastou do Senhor. Não quero dizer que nem se desviou dos caminhos do Senhor, mas muitas vezes não está também servindo ao Senhor com alegria, não está sendo fiel, aceitando o engano do inimigo na mente. Então, queridos, não aceite isso em nome de Jesus, amém? Não aceite isso. Né? Tem muitos altares que precisam ser destruídos, tipo o altar do prazer. A pessoa só quer curtir a vida, quer se divertir. E o altar da avareza também, muitas vezes bota o coração nas riquezas, no amor ao dinheiro, né? Os recursos que Deus tem nos dado, o dinheiro são uma coisa boa, mas só que não pode tomar o primeiro lugar de Deus no nosso coração, amém, querido? Nós devemos valorizar sim, né? Querer prosperidade, isso é uma coisa boa, eu creio. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas, querido. O altar de Deus não pode estar em ruínas, não. E se tiver esse altar aqui do prazer, da avareza, esse tipo de coisa, esse altar precisa ser destruído, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Então, querido, nós precisamos realmente colocar a nossa vida no altar, né? Como é que está a sua vida? Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Onde se oferece um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É no altar, querido. Nós não estamos referindo a uma plataforma física, né? Uma plataforma espiritual, onde você vai viver, né, uma vida consagrada a Deus e a sua vida de um bom testemunho, de ser fiel, de ter comprometimento, de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, vai ser como um incenso suave e agradável a Deus. Sabe que isso, sacrifício, quer dizer renúncia. Sacrifício quer dizer abrir mão de coisas talvez que você goste, abrir mão de um programa de televisão que você goste, para poder se apresentar na presença de Deus quando Deus te chama. Isso aqui que é sacrifício. Amém? E muitas vezes o sacrifício dói e tem que doer, é sacrifício.
Mas, querido, isso aqui vale muito a pena, meu amado. Você apresentar a sua vida diante de Deus, oferecer a sua vida diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o nosso culto racional. O culto racional é culto inteligente, né? Porque Deus é um Deus inteligente, Ele quer ter um relacionamento inteligente conosco, onde haja entendimento, onde haja compreensão, onde haja noção das coisas. E a pessoa que se afasta de Deus e deixa de servir a Deus com amor, tipo assim, ficou tipo sem noção. Ficou sem noção, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, irmãos, você quer experimentar o fogo de Deus na sua vida? Você quer que o fogo de Deus venha na sua vida? Na sua casa? Tem que restaurar o altar, esse passo que precisa ser dado, esse procedimento que precisa ser feito, essas mudanças que precisam acontecer, para você experimentar o sobrenatural de Deus, para você viver, né, os milagres de Deus, Deus se manifestar na sua vida em seu favor, com sinais, com maravilhas, com extraordinário, glória a Deus. Coloque a sua vida no altar, querido, que o fogo vai vir, amém? Restaure o altar do Senhor, ainda que esteja em ruínas. Coloque a sua vida no altar. Tem que deixar a sua vida queimar no altar. Você quer ver o fogo de Deus? Deixa a sua vida queimar no altar de Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Porque é isso que Deus espera de nós, como um culto a Ele, né? Inteligente, um culto racional. Amém? O outro ponto, segundo ponto da nossa mensagem, é que Elias tomou as 12 pedras e edificou o altar do Senhor. Essas 12 pedras que ele tomou e edificou o altar do Senhor, querido, segundo o número das tribos de Jacó. Você sabe, Jacó tinha 12 filhos, né? E veio as 12 tribos de Jacó. Então, para quem veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome, quer dizer, veio a palavra do Senhor para Jacó dizendo, Israel será o teu nome. Elias, com isso, quando ele pegou essas 12 pedras, né, que simbolizavam as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, ele estava, querido, edificando o altar do Senhor, e ele estava trazendo o povo de Deus às raízes, ele estava trazendo ao povo de Deus aos fundamentos, às bases, às estruturas, aqueles ensinamentos primeiros que Deus tinha dado e ministrado aos profetas, né, que ministrou logo no princípio a Abraão, a Isaac, a Jacó. Então, o profeta Elias estava trazendo o povo de volta às raízes, estava trazendo o povo de volta à cultura do reino, não é verdade? Ao povo de Deus ter aquela cultura de quem serve a Deus, a verdadeira cultura do reino. Isso aqui é muito importante, porque aquele povo tinha se afastado do Senhor, eles não estavam lembrando do Senhor, eles não estavam lembrando da palavra do Senhor para buscar Deus em primeiro lugar, para servir a Ele, para não servir outros deuses. Esse povo estava infiel a Deus, estava desobedecendo a Deus. Esse povo estava com o altar em desordem, desorganizado. E Jacó, querido, estava organizando o altar, né? Estava trabalhando nas estruturas, nos fundamentos, e edificando um altar. Você sabe o que significa, querido? Que nós devemos voltar aos princípios da palavra. A palavra de Deus, ela tem que fazer efeito na vida da gente. A palavra de Deus, ela tem que ser praticada, ela tem que ser obedecida e praticada. Em primeiro lugar, para isso nós temos que conhecer a palavra, temos que gastar tempo com a palavra, sentir prazer em ler a Bíblia, em buscar a Deus, em buscar a sua palavra. Como você vai obedecer a palavra se você não conhece? Como você vai saber o que Deus ministra, o que a Bíblia dirige a respeito de certa área da sua vida que você quer um milagre, se você não conhece a palavra? Tire tempo com a palavra, volte aos princípios, volte aos fundamentos, volte às raízes, volte para a cultura do reino, querido. Amém? Isso aqui é muito importante, aleluia, glória a Deus. Volte para os ensinamentos que você recebeu, né, logo no início, a respeito da palavra de Deus, a respeito do Senhor Jesus, a respeito da doutrina de Jesus Cristo Nazareno, da verdadeira doutrina cristã, dos ensinamentos da palavra, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus nos deixou como legado. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 25.
Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Isso que tem que ser tirado da nossa vida. Essas mudanças que tem que acontecer. Amém? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quer dizer, não aceite o engano. Lembra que nós estávamos falando sobre engano anteriormente? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. É tipo assim, a pessoa, ela vê na palavra ensinamento sobre uma área da vida dela que precisa mudar, mas depois ela sai e se esquece daquilo ali e volta a ficar fazendo as mesmas coisas erradas. Isso não deve acontecer, querido. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você sabe, querido, que Deus, Ele quer que sejamos felizes. O Senhor quer que sejamos bem-sucedidos naquilo que façamos, como verdadeiros filhos dEle. Querido, trabalhe para restaurar o altar de Deus na sua vida. Amém? Trabalhe para restaurar o altar de Deus. Faça isso. Esses 2 pontos aqui, né? Restaurar o altar do Senhor e voltar às raízes, voltar aos fundamentos, né? Voltar à palavra de Deus e praticar isso em nome de Jesus. Amém? Para concluir a nossa mensagem de hoje. Essa mensagem vai continuar no próximo domingo, mas hoje, agora, nós estamos concluindo essa mensagem. Para concluir aqui essa mensagem, através do profeta Elias, Deus se manifestou àquele povo com fogo sobre o altar, trazendo as transformações que precisavam acontecer. Quer dizer, aquele povo, querido, quando viu a manifestação de Deus, eles entenderam que só o Senhor é Deus. E eles caíram com o rosto em terra, já estavam decidindo ali buscar Deus e adorar o único Deus vivo e verdadeiro na vida deles. E isso precisa acontecer com muitos de nós, com o povo de Deus, querido. Eu quero te encorajar a isso. E eu quero orar com você. Deixa essa palavra ecoar no teu coração, em nome de Jesus. Sabe, querido, nós estamos querendo ver muito, estamos desejando de todo o coração ver Deus se manifestar com sinais, com maravilhas no nosso meio, com extraordinário, com sobrenatural. Mas vamos fazer isso aqui que a Bíblia ensina, querido. Nós precisamos disso aqui como igreja nos dias de hoje. Vamos nos unir como igreja para buscar Deus e consagrar nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você, quero orar por nós agora. Pai, eu oro por cada pessoa que está comigo cultuando ao Senhor, participando desse culto de celebração. Aí onde estiver, Senhor, eu te peço, revela essa palavra ao coração de cada pessoa, incomoda, Espírito Santo, cada pessoa que precisa, Senhor, atrai essa pessoa ao Senhor, de volta ao Senhor, de volta aos princípios da palavra, que o altar de Deus venha a ser restaurado, Senhor, que venha a ser edificado um altar ao Senhor, nessa vida, nesse lar, nessa casa. Eu te peço que maravilhas e milagres da parte do Senhor aconteça na vida do meu irmão, da vida da minha irmã, nessa família, nessa casa. Meu Deus, eu te oro isso, te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, eu quero agora dar uma palavra para você que assistiu essa mensagem. Você precisa voltar aos braços do Senhor. Estava afastado do Pai e você quer hoje reconciliar com o Senhor, amém? E você também que está aí, quer abrir seu coração e convidar Jesus para entrar no seu coração, para ser seu Senhor e seu Deus. Eu vou orar por você, amém? Se você puder, querido, só curve a sua cabeça, ou feche seus olhos comigo, onde você estiver. Pai, eu oro pelo teu servo e a tua serva, Senhor. Abençoe ele poderosamente agora. Essa pessoa está te recebendo, te aceitando na sua vida, no seu coração, como seu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, no seu coração, está silenciosamente pedindo: Jesus, vem sobre minha vida. Jesus, vem sobre o meu coração. Está dizendo: Senhor, volto para os caminhos do Senhor, volto para os braços do Senhor. E eu confesso, diga assim: eu confesso, o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Amém. Confesso e diga: Jesus Cristo é o Senhor. Amém, amém e amém. Amém, querido, parabéns. Deus abençoe sua vida. Agora eu te peço que você entre no link abaixo desse vídeo e você veja lá um campo que tem, onde você pode acessar para dar seu nome
né, para nos informar que você tomou uma decisão de voltar para os caminhos do Senhor, de aceitar Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. Porque nós queremos contactar com você, tá bom, queridos? Queremos cuidar de você. Bote lá seu nome, seu telefone, que você vai ser contactado em nome de Jesus. Glória a Deus.